Bem-vindos ao curso Mitos e Símbolos do Oriente. O tema desse curso é sobre Buda. Mitos e Símbolos do Oriente são cursos voltados à utilização de conhecimento para você que é profissional na área de terapia ou mesmo para você que quer ter conhecimento sobre filosofias do Oriente. E neste curso eu vou explanar de uma forma superficial, mas que vai trazer conhecimento de como podemos lidar quando chega uma pessoa em contato que é budista, que é taoísta, que é yoga, para você ter uma noção. Eu defendo a ideia de que quanto mais conhecimento nós tivermos sobre os sistemas de crença, sobre a filosofia de outros povos, nós enriquecemos o nosso vocabulário, o nosso entendimento sobre o mundo. É com esse intuito que eu desenvolvi essa série de cursos sobre mitos e símbolos do Oriente. Então, nessa aula nós vamos falar sobre Buda. O Buda, a palavra Buda quer dizer o desperto. Nasceu em Kapilavastu, acho que é assim que se fala, capital do reino dos Sakyas, norte da Índia, no século 6 a.C. Seu nome era Siddhartha, descendia da família Gautama. Era conhecido como Sakyamuni, o sábio do país dos Sakyas. Seu pai, o rei Suddhodama, governava o rei dos Sakyas, atualmente o Nepal. Sua mãe era a rainha Maya, que faleceu logo após seu nascimento e foi substituída por sua irmã Mahaprajapati. Segundo a tradição budista, Siddhartha Gautama nasceu no mês de Vesak, que é o mês de maio, sendo levado ao templo, onde os sacerdotes encontraram em seu corpo 32 grandes sinais e os 80 pequenos sinais que o predestinavam a ser um grande homem. O sábio Asita profetizou que ele seria sua escolha, um poderoso imperador ou um asteca que liberaria a humanidade dos sofrimentos. Suddhodana, impressionado com a profecia, criou Siddhartha numa área confinada do palácio, onde ele ficaria alheio às misérias do mundo. Um dia, enquanto seu pai estava ocupado com a cerimônia do ritual da primavera, o jovem príncipe observava pequeninos e delicados pássaros, disputando vermes e insetos. O príncipe espantou-se, a princípio, de como aqueles pássaros, considerados pelos homens como símbolo da realização espiritual, cujo canto ao nível dos poetas podia ser cruéis e mesquinhos para com as outras espécies de animais menores. Então vejam aqui um parêntese. Ele foi criado numa redoma dentro do palácio, onde ele não tinha contato com o mundo externo. Ele achava que o mundo era colorido, lindo, da forma que o pai dele estava preparando ele para ser esse grande homem que a profecia tinha predestinado a ele. E um belo dia, no seu aniversário, numa primavera, ele se dá de cara com passarinhos disputando vermes para se alimentar. Ele ficou indignado. Como que os pássaros, tidos como seres espirituais, estavam brigando por comida? Isso não convinha com aquilo que ele estava sendo educado a pensar, que tudo que era espiritual era lindo e maravilhoso. Assim, ainda na infância, o jovem príncipe entendeu que os pássaros são obrigados a comer para viver e que, para tal, são obrigados a disputar os alimentos com os outros. Assim é a natureza, lei universal, pois não somente a natureza é indiferente aos sofrimentos e às crueldades, como ela é mesma, como é ela mesma quem impõe
essas condições. Assim, ainda na infância, o jovem príncipe entendeu que os pássaros eram instintivamente obrigados a brigar por comida, porque senão eles morreriam de fome. Então, que essa parte da natureza é uma lei universal. E dentro dessa lei universal, a própria natureza, ela é assim. O passarinho não aprendeu a brigar para comer. O instinto dele leva ele a brigar por comer. E aí Buda entende que essa briga por comer faz parte da natureza. E isso nós não podemos mudar. É instinto. Então, ele conclui que, olha que legal, né? Pois não somente a natureza é indiferente ao sofrimento e à crueldade, como é ela mesma que impõe essas condições a todos os seres vivos, e eles querem subsistir. Magoar ou padecer, ou fazer magia e padecer, tal é a lei da vida. Desta maneira, podemos dizer que o jovem conclui a inexistência de um Deus regendo o universo. Então, Buda conclui que se a natureza, ela por si só, ela dá que o homem, que os animais, eles têm que brigar para viver, então não existe um Deus que dá comida para os animais. Eles têm que brigar por comida. Cadê esse Deus? Então Buda conclui que Deus não existe. Aos 16 anos, de acordo com os costumes da época, casou-se com Yasodhara. Os anos passavam-se até um dia Siddhartha viu um mendigo. Um velho, um moribundo e um morto. Este encontro, que o comum dos homens aceita como um fato consumado, para o príncipe Siddhartha despertou no seu interior uma profunda reflexão sobre a realidade da vida e o sofrimento da humanidade. E não conformado, resolveu procurar a porta de saída do sofrimento universal. Aos 16 anos, então, veja bem, ele casa e nesse casamento, né, ele encontra a vida como ela é. Neste momento, ele sai da caverna e se depara com a realidade. Então, aos 29 anos, logo depois que o primeiro filho nasce, primeiro e único filho que ele tem, Rahula, ele renunciou os prazeres mundanos, vestiu uma túnica amarela dos ascetas e pôs-se a vagar no mundo, em busca da verdade e da paz. Durante 6 anos, ele vagou pelo Vale dos Ganges, buscando o conhecimento das famosas filosofias do seu tempo. Seguindo 5 companheiros, embrenhou-se na floresta em absoluto ascetismo, buscando o despertar espiritual através da mortificação do corpo. Conta-se que Mara, deusa da ilusão dos prazeres, veio à Terra para demovê-lo aos seus propósitos. Então, o ascetismo é quando você se predispõe a não usar nada, né? Então, você não come, você deixa o luxo, você não dorme em cama quentinha, você larga tudo em prol do sacrifício físico para atingir a liberdade, o conhecimento, a paz universal. Então, tendo chegado ao último grau do esgotamento físico, quase morrendo de fome, sentindo-se às portas da morte, verificou que o sacrifício não extingue o desejo, que o conhecimento não se obtém com o organismo enfraquecido, que o sofrimento físico perturba a mente
incapacitando-a de manter tranquilidade necessária à meditação. Não satisfeito com as práticas do ascetismo, decidiu por um modo de vida mais natural e seguiu seu próprio caminho. Então ele abandona esse sistema de extrema crueldade com o corpo, né? Ele descobre que não se pode meditar com a barriga roncando. Ele descobre que no frio e no desconforto a sua mente não vai ficar tranquila, que para meditar nós precisamos estar plenos, precisamos estar bem, precisamos estar protegidos. As circunstâncias compeliram-no a pensar por si mesmo e a procurar dentro do seu próprio ser a solução almejada, de que não havia conseguido alcançar através de seus instrutores. Sem ajuda ou orientação de qualquer poder sobrenatural, aprimorou o processo de percepção, passou a ver as coisas como elas realmente são, por seu próprio conhecimento intuitivo. Assim, finalmente compreendeu a verdade, a natureza da vida e do karma que rege a vida. E aos 35 anos, sentado ao pé de uma figueira, conhecida mais tarde como a árvore Bodhi, Bodhi quer dizer a árvore da sabedoria, ele atingiu a iluminação. Ali, ele aplicou o primeiro sermão, o caminho do meio, a um grupo de 5 pessoas ascetas. Segundo um texto da antiga tradição, Gautama Buda explicou o caminho do meio de seguinte maneira: há 2 caminhos que devem ser evitados por aqueles que renunciaram ao mundo. Quais são eles? Um é a vida de prazeres, consagrada aos desejos, especialmente à sensualidade. O outro extremo é o da prática do ascetismo, infligindo ao corpo uma vida de cruéis austeridades rigorosas que são dolorosas e não criam nenhum benefício à evolução do homem. Há uma vida média, que é a perfeição, que evita esses 2 extremos. Isto é, levar uma vida normal, porém refreando todas as tendências egoístas e todos os desejos que perturbam nossa mente. E o caminho que abre os olhos é o caminho que abre os olhos da compreensão, que leva à paz, à sabedoria e à plena iluminação, ao nirvana. Então, a iluminação de Buda é o caminho do meio. O caminho do budista é não ser extremista, não ser rígido, não ser cruel consigo mesmo. Ele tem que sempre estar entre o positivo e o negativo, nenhum dos dois. Caminho do meio. Equilibrar as 2 energias em todos os sentidos da vida. E só assim é capaz de chegar à felicidade. O nirvana é a paz interior, é a paz espiritual, é a felicidade. A partir desse dia, ficou conhecido como Buda, o sábio, o iluminado, Bhagavatam, o bem-aventurado. Bhagavata, o bem-aventurado. Durante 45 anos ensinou o caminho a todas as classes de homens e mulheres, reis, camponeses, brahmanes. Brahmanes seriam os sacerdotes, mercadores, mendigos, religiosos, bandidos. Sem fazer distinção entre eles. Não reconhecia diferença de castas ou grupos sociais.
O caminho que pregava estava aberto a todos os homens e mulheres, pronto a compreendê-lo e segui-lo. Foi venerado enquanto viveu, porém nunca proclamou sua divindade. É lindo isso, veja bem. Buda, o iluminado, ele nunca se julgou Deus. E dentro dessa caminhada dele, ele ensinou o que aprendeu como um homem simples. E que aquilo que ele chegou, aquilo que ele alcançou, qualquer ser humano em qualquer classe social pode chegar. Ele morreu aos 80 anos, deixando nenhum sucessor, mas exortando os discípulos a observarem sua doutrina e disciplina como mestres. O sistema moral e filosófico exposto por Gautama Buda é chamado de Dharma, que quer dizer lei que governa o aparecimento, existência e desaparecimento de todos os fenômenos físicos e psicológicos, em sânscrito popularmente conhecido como budismo. Então, o Dharma é a lei, uma grande lei que existe, que governa o aparecimento, a existência e o desaparecimento de tudo que existe. Chama-se Dharma. E a filosofia budista, a doutrina budista, conhecida como budismo.